Salve, salve, guerreiros! Tudo bem com vocês? Estamos de volta, né? Com mais uma videoaula, dando continuidade aí às leis de Newton. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre a terceira lei de Newton e algumas das principais forças da dinâmica. Exatamente para a gente também já ir entrando nas aplicações do princípio fundamental da dinâmica. Vimos a primeira lei, o princípio da inércia, vimos o princípio fundamental da dinâmica, apenas com poucas aplicações, né? E agora a terceira lei de Newton. Mas logo em seguida, nossa próxima videoaula já vai tratar de casos particulares, pontuais das aplicações do princípio fundamental da dinâmica, tá bom? Então vem comigo. Terceira lei de Newton, também intitulada como princípio da ação e reação. Muito comum, muito conhecido, né? Diz o quê? Que para toda força de ação se corresponde uma força de reação com a mesma intensidade, com a mesma direção, mas de sentido oposto. A maioria dos livros dos autores traz a terceira lei de Newton. A gente sabe que é uma lei teórica, né? Apenas com esse enunciado. Para toda ação, existe sempre uma reação, de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentidos opostos. Mas tem um detalhe importante. As forças envolvidas têm que ser de mesma natureza. Por isso que na nossa mesma aula, na nossa videoaula de hoje, a gente vai apresentar para vocês diversos tipos de força para vocês, né, saberem diferenciar. Né? Para ser um par de ação e reação, também tem que ser forças de mesma natureza. Tá bom? Então vamos começar. Então vamos imaginar uma esfera A em contato com uma esfera B em algum momento. O que aconteceu é, o contato que a esfera A, ao rolar, por exemplo, bolas de boliche ou de sinuca, né? Quando A tocar em B, ele vai lhe imprimir uma força com essa direção, com esse sentido. B, por sua vez, vai reagir a esse contato com uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção, no caso horizontal, mas com sentido contrário, com sentido oposto. Mais para frente nós vamos chamar, né, essa força aqui, denominá-la de algum dos tipos de força que nós conhecemos, tá bom? Então, as forças de ação e de reação sempre atuam em corpos distintos. Não posso dizer que um par de ação e reação está presente num único corpo, numa única bola A, numa única bola B, num bloco qualquer sobre a mesa, né, na força normal ou na força peso, né, na qual vocês já conhecem, né, através da segunda lei, tá bom? Tem que ser em corpos diferentes. Então, exemplos do dia a dia, né? O jogador cabeceia a bola. Aliás, a bola vem até em direção, né, a um jogador. Ele, por sua vez, né, reage cabeceando essa bola, sempre com a mesma direção, intensidade, mas em sentido oposto. Tá? Então, olha que tem algumas imagens que são até fortes, né? O que acontece? O cara lhe imprime uma força no rosto através de um soco. O rosto, por sua vez, reage à mão, né, com a mesma intensidade, com a mesma direção, mas com sentido oposto. E às vezes até vocês perguntam, puxa, mas essa lei contraria alguma situação, alguma... Parece que um dos dois vai sentir uma força, vai sentir um dano maior, né? No caso, o rosto do oponente, do que, né, o punho do outro. Óbvio, né? Porque está sendo empregado em corpos diferentes, né? Ou seja, o rosto é muito mais sensível do que o punho. Se você fizer também esse soco na parede, a parede vai sentir o impacto. É tanto que se for uma parede frágil, ela pode quebrar, ela pode romper, né? Assim. Mas é óbvio que a mão também vai ficar danosa, né? Devido a essa reação, tá bom? Olha aí que forte, que imagem forte. Não recordo para vocês, mas foi uma Copa, eu acho que é a Copa de 2012. Perdão, 2000 ou de 2014, né? Esse zagueiro recebe essa bolada. Para vocês verem o tanto que a bola deformou. Ó. Deforma o rosto, mas também a bola, ó, praticamente, né? Deformou, entrou uma parte, né, da bola. Enfim, o contato em si faz com que a força de interação, o par de ação e reação, tenha a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentidos opostos. Tá bom, pessoal? Isso é a terceira lei de Newton, tá? E o importante é a gente lembrar que tem que ser forças de mesma natureza. Como assim, Anderson?
Tem que ser forças idênticas. Eu não posso dizer que aqui é uma força elétrica, que aqui é uma força magnética, porque não é, né? Tá bom? Tem que ser forças de mesma intensidade, de mesma natureza, perdão. Tá? Vamos para vocês verem aí, ó. Força aplicada a fios. Vou começar a dar spoilers para vocês. Quando a força ela está tracionada através de um fio, a gente chama isso de força de tração ou força de tensão. Então, a skatista aí, né, a atleta aí, né, ela imprime uma força em sustentar, né, o suporte, e o suporte também está tenso, né, devido a estar presa a mão, né, da atleta, e onde ele está sendo puxado. Então, essa impressão dessa força que se dá através do fio, a gente chama isso de força de tração, ela tem a mesma direção, a mesma módulo ou intensidade que lhe é imprimida pela atleta, mas tem sentidos opostos. Tá bom? Então tem que ser forças de mesma natureza, força de mesma constituição, vamos dizer assim. Olha aí, ó, esses pneus, como é que esses motociclistas conseguem, né, fazer uma curva tão assim? Ora, porque a força de aderência, né, a força que, por incrível que pareça, né, tem que ser a mesma, imprimida pelos dois pneus ao solo e ao solo aos pneus, né? Tudo bem, pessoal? Tá dando para compreender o que seria então ação e reação? A ação que os pneus imprimem ao chão é igual à mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto ao que o chão exerce sobre os pneus, né? Uma aderência, vamos dizer assim. E tem que ser de mesma natureza. Tranquilo? Agora vamos dar um enfoque importante a essas principais forças. Então vamos lá. Primeiro, força-peso, né? Vou retomar, mesmo a gente já tendo falado isso na segunda lei de Newton. A força-peso é a força que está diretamente ligada à atração gravitacional que existe entre corpos que possuem massa. Só possui força-peso se tiver massa, tá bom? Tem que estar intimamente ligado à massa e, claro, sujeito à ação da gravidade de qualquer astro. Então, peso é uma palavra específica para uma força aplicada na superfície de um astro. Claro, há corpos que têm massa, tá bom? Então, vamos dar exemplo. A força que a Terra exerce em atrair os corpos, né, atrair os objetos. Então, no caso da força-peso, sempre ela era vertical e orientada para baixo, tá bom? Aqui a gente tinha um peso oposto, negativo, né? Que era a relação que a Terra exerceria sobre o objeto. Vamos falar aqui da direção, do sentido e da intensidade. Então, a direção já falamos, é vertical, o sentido para baixo, né? Porque é o planeta que atrai o corpo. E o módulo, né? A gente já conhece. Peso é igual a massa vezes gravidade. Fazendo uma alusão à segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, tá certo? Então lembra, se peso tem uma direção, peso é uma grandeza vetorial. Massa é grandeza escalar e gravidade é uma grandeza vetorial. Tranquilo, pessoal? Então, a reação da força-peso é a força menos P, né, no qual com que o corpo é atraído pelo planeta. Vamos para um outro tipo, a força de reação normal, ou seja, aqui toda e qualquer superfície, né, por estar em contato com o corpo, exerce. Então, corpo apoiado sobre a mesa tem, de certa forma, uma força em sustentar o objeto, né? Essa força sempre é vertical e orientada para cima. Seria o oposto da força peso, tá? Então essa força normal, né, a força de reação do apoio da mesa, da superfície, só por ela estar em contato com o objeto, tá bom? Então, a direção é sempre perpendicular às superfícies. Por que a gente está dizendo isso? Porque em algum momento, se a gente inclinar essa mesa, essa normal ela se inclina. Então, sempre é perpendicular à superfície, tá bom? O sentido orientado para o interior do corpo em que ela está atuando. Como o corpo está aqui na horizontal, né? Então ela está apontando para a vertical. Se esse corpo tivesse inclinado, ele ia apontar para, né, a parte interna do corpo, então ficaria inclinado, tá bom? E o módulo depende sempre das situações. Vocês vão ver. Se em algum momento a outra força que está atuando fosse a força-peso, a força normal ia se igualar à força-peso. Para simbolizar a situação de equilíbrio dos corpos, né? Então a força normal se calcularia igual à força-peso, massa vezes gravidade, tá bom? Então o módulo, a intensidade de uma força normal sempre depende da situação e das outras forças que ela estivesse atuando.
Mais para frente, quando vocês estiverem estudando força elástica, vocês estiverem estudando eletricidade, magnetismo, a força normal pode estar sendo equilibrada pela força elétrica. Então a normal se calcularia igual à elétrica, tá? Igual à magnética e assim vai. Certo? Vamos em frente. Olha aí outras situações, tá? O bloco está apoiado em um plano inclinado, então a normal tem que ser perpendicular a esse plano, tá bom? Então, só para vocês verem, né? E ela sempre é orientada para o interior do corpo. Olha outra situação, né? A bolinha presa a um fio e encostada na parede. Como é que fica a normal? Ora, que a normal vai ficar na horizontal porque o contato com a superfície se dá na vertical. Tá certo, pessoal? Então, ó, afastando para vocês verem, né? Normal sempre apontando para o interior do corpo. E aqui seria a normal contrária, ou seja, a reação dessa normal a um outro corpo. Por que sempre vocês estão vendo isso? Menos normal, menos normal. Porque aqui formaria um par de reação com essa ação, mas tinha que ser de mesma natureza, tá? Uma força aplicada a fio seria força de tração. Uma força aplicada à interação dos corpos em contato seria uma força, por incrível que pareça, eletromagnética, né? Ou de natureza elétrica ou de natureza magnética, tá certo? Mas tinha que ser de mesma natureza, tá? Vamos falar aí dessa força de tração, como eu acabei de mencionar para vocês. A força de tração é a força de interação entre um corpo preso através de um fio esticado. Então tá aí, ó. Se esse fio está todo estendido, né, tenso, porque na verdade sobre ele atua uma força. Então esse corpo por si só possui uma massa e essa massa tensiona esse fio. Então esse fio aqui, né, por si só contém uma força de tração que se dá através dele. Então a direção sempre é na direção do fio, tá? Então no caso aqui seria vertical, né? Ó. Então a tração contrária a menos T ou menos T contrária a T. Tanto faz, tá? Então esses dois formam um par de ação e reação, assim como esses dois formam um par de ação e reação. Porque tem que ser de mesma natureza, lembra? Tração e tração são forças eletromagnéticas, por incrível que pareça. Então, nessa situação, né, aí sim formava um par de ação e reação. Qual é o sentido? Sempre no sentido de puxar o corpo ao qual ele está preso, né? Então, a força de tração de puxar o corpo no qual ele está preso. Então, a direção vertical e o sentido para baixo, né? Então, o módulo sempre vai depender da situação e das outras forças que atuam, assim como a normal, como eu falei para vocês. Se aqui a gente fosse calcular algo relativo ao equilíbrio desse objeto, a gente sabe que aqui abaixo teria o quê? Uma força peso, né? E aqui em cima uma força de tração. Quando é que eu ia calcular essa força de tração? Sendo ela oposta à força peso. Igualaria, né? Tração é uma massa vezes aceleração e peso é uma massa vezes gravidade. Tá certo? E aí a gente calcularia a tração do fio sem nenhum problema. Vamos praticar alguns exemplos, né? Na verdade, esses daqui a gente já fez, que eram voltados, né, para força-peso, né, para aceleração, né? Então, eu vou passar rapidamente para a gente pegar uns exemplos voltados exatamente para forças, tá? Aqui é um sistema de forças no qual nós já havíamos estudado, né, para calcular a força resultante e em seguida a aceleração. Também vou passar, tá? Força elástica, ainda falta, né, compreendermos sobre força elástica e força de atrito, tá? E aí sim a gente faz algumas questões. Como o próprio nome já diz, é aquela força que é exercida através de um corpo. E esse corpo ele pode ser deformado ou comprimido. O famoso elástico, né? Que possui em alguns materiais, em algumas roupas, em algumas molas, por exemplo. Tá bom? Quando ela está submetida, né? Quando ela não está submetida a nenhuma força, a gente diz que a mola está livre, né? Mas ela pode ficar tensa, né? Comprimida ou deformada. Então, a força, né, a direção vai coincidir com a direção da deformação. Deixa eu ver se a gente tem um exemplo para vocês verem. Veja, a mola foi comprimida, não foi? Ou seja, ela diminuiu x centímetros ou x metros de tamanho. Se ela foi diminuída,
É porque, na verdade, alguém chegou e aplicou, né, uma força. Ela tinha esse tamanho quando ela estava livre. Alguém deve ter aplicado uma força de compressão da mola, né? Mas ao soltar essa mola, em algum momento, ela vai voltar a realizar um movimento cinético até parar, né, no seu tamanho natural, tá bom? Então a gente chama isso aqui, né, de força elástica, força capaz de deformar essa mola por alguns centímetros. A gente chama isso aqui de deformação da mola. Então, um estudioso, né, dessa força elástica foi Hooke, né? Então, Hooke tem uma definida como lei de Hooke para calcular a força elástica, como sendo uma relação diretamente proporcional ao tamanho. Quanto mais força se imprime a essa mola, mais causa deformação. E também existe uma relação para com o material. Eu não consigo fazer isso com qualquer material, né? Existem materiais que são mais resistentes, outros menos resistentes. Então a gente chama isso de constante do meio, né? Constante elástica, tá certo? Então, os sentidos vai ter sempre sentido oposto ao da deformação. Então, se alguém imprimiu uma força para comprimir a mola na esquerda, então, ao soltar, a força elástica vai fazê-la retornar para a direita, tá bom? Então, sempre tem sentido oposto ao que ela foi deformada. Então, olha a mola esticada, né? Quando soltar, ela vai voltar ao tamanho original. Como eu falei para vocês, para calcular, né, a intensidade ou o módulo da força elástica se dá por essa relação aqui, K vezes X. Força elástica é uma força, assim como qualquer outra realidade em newtons. X é a deformação da mola. No sistema internacional, se é uma medida de comprimento, tem que ser dado em metros. Mas quase sempre isso vai vir em centímetros, né, nas questões. E K é uma constante elástica do meio, ou seja, esse meio mola, tá? Tudo bem, pessoal? Essa constante já foi calculada, os materiais, né, já foram tabulados, isso sempre vai trazer para você na questão. Constante elástica do metal, a constante elástica, né, enfim, traz isso para a gente substituir nas fórmulas. Tá bom? Para a gente encerrar, vamos falar da força de atrito. Por si só, o atrito já foi uma grande discussão desde o início, né, das bases da mecânica. Aristóteles não considerava, alguém chegou e percebeu que ele tem um fator determinante ao movimento, que foi Galileu Galilei, e não era à toa que a gente precisava retomar a esse atrito. E agora vocês vão ver que a gente vai perceber que essa força vai surgir sempre quando o objeto ou está parado ou quando ele começa a se movimentar. É o que a gente chama de iminência do movimento, quando ele tenta se movimentar, tá bom? Então ela vai surgir a partir das irregularidades que existem entre a superfície de contato, né? Realmente de um apoio e do objeto. Então imagine essa situação. Vamos dar uma ampliada aqui para vocês verem. Quase sempre há imperfeições, né, dessa superfície de contato e do objeto. Então isso implica muitas vezes no movimento. Isso a dona de casa percebe todo dia na prática, quando ela sozinha às vezes quer movimentar de um lugar para outro um móvel pesado e ela não consegue, ainda mais porque existe uma força de atrito dificultando o movimento para com ela, tá certo? Então vamos deslocar o objeto para a direita, lhe imprimindo uma força F. Mas o que acontece? Enquanto o bloco permanece parado, em repouso, dissemos que sua força resultante é zero, como se a constante, o resultado de todas as forças que atuam fosse nula, né? Vamos lembrar dessas forças. Um corpo apoiado na superfície tem uma força peso orientada para baixo, força normal orientada para cima. Se essas duas forças são idênticas, o que acontece? Né? O corpo se equilibra. Portanto, normal igual ao peso na vertical, mas ainda existe uma força de atrito na horizontal, não é não? Então, o que vai acontecer? Se eu quiser movimentar o bloco para a direita, eu vou ter um grande empecilho contrário a esse movimento. Porque essa força de atrito, vocês vão ver, sempre é contrário à força do movimento. Tá bom? Então, eu tenho que sempre perceber isso. Se nós aumentarmos a força F e o bloco ainda permanecer em repouso, então a força de atrito também aumentou. Isso é óbvio. Então,
Vamos analisar algumas situações. Quando a força de atrito atinge o seu valor máximo, ou seja, quando o bloco vai estar na iminência de movimentar, olha o que acontece. Presta bem atenção. Quando a gente percebe que o bloco já vai sair do lugar, já vai conseguir, por um pouco mais de força ele já sairá, é porque a força aplicada para o movimento se igualou à força de atrito. Então, quando a força de atrito que surge enquanto as superfícies não se movimentam, uma em relação à outra, isso recebe o nome então de força de atrito estático, porque a palavra estático vem do conceito de parado. Aí a gente começa a diferenciar os dois atritos que existem, né? Na iminência do movimento, a gente ainda tem uma força que resiste, é a força de atrito estático. Agora, uma vez iniciado esse movimento, se facilita, ou seja, acabou a força de atrito? Não, ainda tem um atrito que acompanha o movimento. A esse a gente dá o nome de atrito cinético, né? O cinético vem de movimento, tá? Velocidade, também chamado de atrito dinâmico, tá bom? Então, note que a força de atrito estático tem valor variável, que ela vai depender sempre da força que a gente chama de força solicitadora, tá? Presta bem atenção. Então, é como se acontecesse assim, aqui nesse gráfico eu tenho sempre a força, aqui eu vou sempre ter a força de atrito. Quanto mais força eu vou aplicando para tentar movimentar o corpo, maior é a força de atrito, né, que o corpo está resistindo ao movimento, vamos dizer assim, até chegar a um ponto que ele não suporta, ou seja, ele vai perder para a força, né, que a gente chama de força solicitadora. É nesse ponto que o atrito é máximo, ou seja, que a força se iguala à força de atrito. Como é que a gente sabe disso? Porque esse gráfico é de 45 graus. Todos os valores desse domínio é igual aos valores dessa imagem, tá bom? A partir daqui vai acontecer algo curioso no gráfico, que vocês vão já ver. Mas, a rigor, entendam essa desigualdade aqui. Ó. A força de atrito estático, ele é maior ou igual a zero, no mínimo, e no máximo ele é menor ou igual a, vamos chamar isso de μe vezes n. Sabe o que é isso? É a fórmula para se calcular a força de atrito. Sempre vai ser μ vezes normal. Normal porque é uma força que está diretamente ligada ao contato. E qual é a força do contato dos corpos com a superfície? Normal, né? E o que é esse μ? Esse μ é o que a gente chama de coeficiente de atrito. Ele aqui está intitulado como μe porque é um coeficiente estático. Sempre esse coeficiente ele é menor do que 1, tá bom? Se ele for igual a 1, o atrito é máximo, o corpo não sai do lugar, tá certo? Então tá aqui, ó. μe é o coeficiente de atrito estático. Vamos em frente. A partir do instante em que o bloco vai começar a se movimentar, essa força de atrito vai diminuir ligeiramente e vai se tornando algo assim fixo, constante, independente da força que está sendo aplicada. É o que eu disse a vocês. Olha o que vai acontecer no gráfico. Olha o que curiosamente aconteceu. Cai, né, momentaneamente aquele atrito, porque ele vai sair da situação de máximo e ele vai começar a ficar constante, a ficar fixo ao movimento. É quando deixamos de ter um atrito estático e passamos a ter um atrito dinâmico, um atrito cinético. Então, essa força de atrito agora é denominada de atrito cinético ou atrito dinâmico. Então, para calcular a força de atrito estático, o atrito máximo que acontece aqui, ó, nesse cume, é μe vezes normal. A partir daqui eu tenho sempre o quê? Um bloco em movimento, mas que o atrito ainda está imperando sobre ele, tentando dificultar em algum momento, né? Então esse atrito é o cinético ou dinâmico e ele agora é calculado assim, ó. Não mudou a fórmula, o que só mudou foi o coeficiente, tá? Coeficiente cinético agora vezes a normal. Uma coisa importante de se notar é qual a relação entre o coeficiente estático e o coeficiente cinético. Eles são iguais ou tem alguém maior do que o outro? Tá? Então, tá aqui, ó. O coeficiente de atrito estático sempre é maior que o coeficiente dinâmico ou cinético. Tá bom? Só você lembrar do gráfico. Quem sobe, quem consegue uma altura maior lá no gráfico é o estático. Portanto, o coeficiente estático é maior do que o cinético. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Na dúvida, você volta ao vídeo, tenta retomar esse conteúdo até você compreender melhor. Agora vamos ver alguns exemplos. Primeiro, então imagina aqui um arco e flecha, né? Ele na sua forma normal, distendido, estava aqui, ó.
mas quando alguém puxa, né, ele imprimindo uma força, olha o tanto que deforma, né, o elástico, tanto que deforma o elástico. Deformação é X, não é isso? Então, o tiro com arco é um esporte olímpico desde a realização da segunda Olimpíada em Paris, no ano de 1900. O arco é um dispositivo que converte energia potencial elástica, depois nós vamos falar sobre essa energia em aulas futuras, tá? Armazenada quando o arco da corda é tensionada em energia cinética, ou seja, a gente vai transformar uma posição em um movimento, que é transferida para a flecha, tá bom? Em um experimento, nós medimos, né, a força necessária para tensionar esse arco até essa distância x e obtemos os seguintes valores. Quando a força é de 160 newtons, se deforma 10 centímetros. Quando dobrou a força, olha que curioso, dobra a deformação. Se nós triplicarmos a força, a gente triplica a deformação. Então vocês percebem, é de fato uma relação diretamente proporcional. Se a gente fosse colocar também num gráfico força elástica e deformação x, era uma reta, porque são grandezas diretamente proporcional, tá bom? Portanto, o valor e as unidades da constante elástica no arco não sei se vocês estão percebendo, mas é uma questão simples. Ele te dá 3 pares ordenados, ó, ele te dá a força e o x, então ele quer o K, ele te quer a deformação da mola. É só jogar na fórmula, né? Lei de Hooke. Força elástica é igual a K vezes X. Vamos pegar logo o primeiro par ordenado. Ó. 160 é igual a K vezes... Percebem que aqui é 10 centímetros? A gente aprendeu que no sistema internacional, X, que é uma medida de comprimento, tem que ser expressa em metros. Então, 10 centímetros, se eu dividir por 100, dá 0,1. Tranquilo? Então, esse valor está multiplicando o K, ele vai passar dividindo. Então, 160 dividido por 0,1, isso dá 1.600 newtons por metro, porque a constante elástica, né, é a relação direta entre a força e a deformação. Então não poderia ser diferente. E lembre também que 1.600 é a mesma coisa, né? Se eu traduzir para os prefixos, né, do sistema internacional, 1.600 é a mesma coisa que, né, 1,6 kN, né? Porque passou de 1.000. 1.000 newton vale 1 kN. Tranquilo, pessoal? Portanto, 1,6 kN por metro seria a nossa resposta. Vamos a mais um exemplo. Uma mola está suspensa verticalmente, próxima à superfície terrestre, onde a aceleração da gravidade pode ser adotada como 10 metros por segundo ao quadrado. Na extremidade livre da mola é colocada uma cestinha de massa desprezível que será preenchida com bolinhas de gude de 15 gramas cada. Preste bem atenção, como é interessante essa questão. Ao acrescentar bolinhas à cesta, nós verificamos que a mola sofre uma elongação proporcional ao peso. Elongação também é sinônimo de deformação, tá? Então, sabendo-se que a mola tem uma constante elástica de, tá vendo? Ó, a maioria das questões ele traz a deformação da mola. 9 newtons por metro. Ou seja, essa mola deforma 1 metro a cada 9 newtons de força aplicada sobre ela, tá? Então, quantas bolinhas devem ser acrescentadas à cesta para que a mola esticasse 5 centímetros? Olha que importante. A aceleração da gravidade está em metros por segundo ao quadrado, a deformação da mola está em centímetros e a constante está em newton por metro. Então, você já sabe o que eu tenho que fazer, né? Tenho que converter essa deformação também para metros, tá? Mas vamos logo colocar a nossa fórmula aqui. Vocês lembram que eu disse que depende da situação? E aqui eu vou comparar, ou seja, se é uma mola que está suspensa verticalmente, ela vai sofrer a influência da ação da gravidade para se medir um peso, para se medir uma massa. Isso acontece muito no dia a dia. Você já viu agente de saúde pesando criança? Ela pendura uma molazinha. Já viu alguém pesando algo na feira? Uma molazinha que fica presa ao teto. Então, uma massa vai ficar suspensa e aquela massa vai estar sujeita a duas forças. Essas forças opostas são uma voltada para cima, que seria a força tensora da mola, força elástica, e uma voltada para baixo, que é a força peso. Portanto, força elástica sabemos que é K vezes X, e força peso sabemos que é massa vezes gravidade. Moral da história, se eu pudesse fazer aqui um desenho para vocês verem, seria assim, ó. O objeto está aqui,
a mola ia estar aqui presa ao teto, tá? Então, o que era que ia acontecer? Deixa eu pegar aqui uma cor diferente para vocês perceberem. Ia acontecer isso, ó. Esse objeto está em algum momento em equilíbrio, porque tem uma força para baixo, que a gente conhece como força-peso, e uma força para cima, que a gente conhece de força elástica, né? Estudada já agora, lei de Hooke, aplicada à deformação da mola. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Força-peso igual a força elástica. Essa é a grande sacada dessa questão. Então, massa vezes gravidade é igual a K vezes X. Ora, se eu quero saber quantas bolinhas podem caber ali dentro, né? Eu quero saber a massa, porque eu sei que cada bolinha, né? Ó, cada bolinha de gude tem 15 gramas. Então, basta eu sair substituindo os dados que eu tenho. Aqui a gente ainda resolveu assim, ó. Vou deixar M sozinho e vou passar o G para cá dividindo. Então ficou M igual a K vezes X sobre G. Ora, mas quem é K? A questão me disse que era 9, né? A constante era 9 newtons por metro. Quem é a deformação? Não sei se vocês lembram, mas a deformação, vou voltar para vocês verem. A deformação era 5 centímetros. Então não posso esquecer de transformar 5 centímetros para metro. Então, transformando 5 para metros, 5 centímetros, é dividir 5 por 100. Ora, 0,05 sobre a gravidade, que é 10. Então, muito fácil. 9 vezes 0,05 dá 0,45. Quando eu divido isso por 10, a vírgula ainda volta uma casa para a esquerda. 0,045 quilogramas. Porque eu resolvi uma questão com todos os dados no sistema internacional, né? Então a massa é 0,0 kg. Mas vocês percebem que na questão diz que as bolinhas têm 15 gramas cada? Então vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso para gramas para a gente saber quantas bolinhas dá, né? Ora, lembra que 1 kg vale 1000 gramas? Se eu pegar isso e multiplicar por 1000, a vírgula vai andar 1, 2, 3 casas. Então, esse número vezes 1000 vai dar 45 gramas. Aí agora é a grande sacada. Uma vez que a massa de cada bolinha é de 15 gramas, 45 gramas vocês acham que ia dar quantas bolinhas? Ora, 3 bolinhas. Então essa seria a nossa resposta. Tá certo? Vamos para frente. Sabendo que a constante elástica de uma mola é de 300 newtons por metro, vamos determinar qual seria a força necessária para que ocasionasse uma deformação de 2 centímetros. Muito fácil. Ele me deu o K agora, ele me deu o X, né? Lembrando que esse X está em centímetro, vamos logo transformar isso para metro. 2 centímetros transformando isso para metro dá 0,02, né? Agora eu jogo de novo na lei de Hooke, né? David Hooke, para descobrir a força. Muito fácil. Força é K vezes X, ou seja, 350 vezes 0,02, isso dá 7 newtons. Tranquilo, né, pessoal? Vamos para mais uma. Vamos determinar o módulo da constante elástica de uma mola, que é deformada em 25 milímetros. Eita, agora foi mais cruel, né? O X está em milímetro. Então, eu tenho que levar isso para metro, né? 25 milímetros para chegar em metro. Vocês sabem quantas casas andam? Andam 3 casas, né? Então, vai ficar 0,025, né? Metros. Quando puxado por uma força de 2 kN. Lembre disso também. Quilo na física é 1000, né? Então aqui é 2000 newtons. Não sei se minha resposta está em notação científica ou se está assim, como eu estou fazendo. Vamos ver. Está em notação científica, ó. Então, força elástica é K vezes X. Força elástica é... Quanto é 2000? 2 vezes 1000, né? 2 vezes 10 a terceira. E como é que escreve 25 milímetros em metros? É só dividir isso por 1000, né? Dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3, né? Porque é voltar a casa, a vírgula 3 casas. Então é muito fácil. Então o autor quis colocar em notação científica porque fica muito fácil, galera. Olha, cancela 10 a terceira, fica 10 a menos 3. Fica só 2 vezes 25. Portanto, a força elástica seria 50 newtons. Agora vamos fazer uma questão com força de atrito? Vamos lá. O bloco da figura, de massa 5 kg, move-se com velocidade constante. Muito importante isso, uma velocidade constante, tá? De 1 metro por segundo num plano horizontal, sobre a ação da força constante e horizontal.
Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano é de 0,2, tá? A aceleração da gravidade é de 10, então a força em newtons que vai mover esse bloco é de quanto? Então, essa é uma questão que a gente tem que tomar cuidado, tem que perceber todas as forças que atuam, né? Então, preste bem atenção. A gente já sabe, né, que a força aqui, ó, normal e a força peso vão estar cancelados. Por quê? Porque esse bloco nem cai, nem sobe, ele só vai para a direita. Mas ainda para ir para a direita, ele tem que vencer uma força que é oponente a ela, a força de atrito, né? Então, lembra, princípio fundamental da dinâmica. Qual a fórmula do princípio fundamental da dinâmica, hein? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Por que força resultante mesmo, Edson? Não lembro. Ora, porque força resultante é perceber qual o resultado das forças que atuam. Se tem uma para a direita e tem uma para a esquerda, que tipo de sistema de forças eu vou fazer aí? Que operaçãozinha eu vou fazer? Isso mesmo que você pensou. F menos F de atrito é igual a M vezes A. Vocês entenderam? Então, tá aqui, ó. Força resultante é a força menos a força de atrito, que é a oposta. E vamos lembrar que a força de atrito, a gente já viu hoje, é coeficiente vezes normal. Esse coeficiente eu coloquei o Dzinho aqui porque o objeto está em movimento, né? Diz que está com velocidade constante. Então, o atrito que está imperando sobre o movimento é um atrito dinâmico, tá bom? Então, vou substituir essa força de atrito por isso daqui, tá? Então, vai ficar assim, ó. Quem é a força resultante? Massa vezes aceleração. Tá aqui. Igual força menos. Quem é a força de atrito? Coeficiente de atrito vezes normal. Ora, mas e quem é normal? Ora, normal não é a mesma coisa que o peso, né? Peso normal, né? Por o objeto estar sobre uma superfície. Então, onde tiver aqui normal, eu vou substituir por m vezes g. Tá certo, pessoal? E olha o que é que vai acontecer. Hora de substituir os dados também, né? M vezes A igual a força menos coeficiente de atrito vezes quem é normal? Massa vezes gravidade. Quanto é a massa do bloco? 5 kg. O bloco tem aceleração, pessoal? Vocês lembram? Não tem, porque o corpo tem velocidade constante. Velocidade constante é movimento uniforme. Velocidade é constante, mas a aceleração é nula. Ah, muito bem, Edson. Força menos. Qual é o coeficiente de atrito dinâmico? 0,2. Lembre, esses coeficientes sempre são decimais. Menor que 1, tá? Vezes, quanto é a massa? 5. Vezes, quanto é a gravidade? 10. Então, 5 vezes 0 é 0. 0,2 vezes 5, isso dá 1, né? 1 vezes 10 dá 10. Pronto, simplesmente eu passo menos 10 para o outro lado, vai 10 positivo. Então, a força necessária para colocar aquele objeto em movimento, mesmo diante do atrito existente, teria que ser de 10 newtons. Tudo bem, pessoal? Vou fazer a nossa última questão, tá bom? Um bloco que tem massa 3 kg está em movimento com uma aceleração constante na superfície de uma mesa. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico... Por que atrito dinâmico de novo? Porque diz que o bloco está em movimento. Diz que esse coeficiente de atrito entre o bloco e a mesa é de 0,4. Então, calcule a força de atrito entre os dois, sabendo que a gravidade é 10. Então, muito fácil. Vamos tirar os dados? A massa é 3 kg, o coeficiente de atrito dinâmico 0,4, a gravidade é 10. Então, a gente vai utilizar essa fórmula, né? Força de atrito dinâmico é normal vezes o coeficiente de atrito dinâmico. Só isso. Então, lembrando que a normal se calcula igual ao peso, né? Massa vezes gravidade. Então, tá aqui. Massa vezes gravidade. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Deixa eu pegar uma ponta a laser. Massa vezes gravidade vezes coeficiente. É só substituir os dados e multiplicar. 3 vezes 10 dá 30. 30 vezes 0,4 dá 12 newtons. Tudo bem, pessoal? Muito simples, né? Hoje nós tivemos a oportunidade de estudar a terceira lei de Newton, de rever um pouco o princípio fundamental da dinâmica, bem como as principais forças da dinâmica, que, por hora, nós vamos sempre utilizar em dinâmica, em especial já na próxima aula, dos princípios fundamentais e suas aplicações. Tudo bem, pessoal?
Muito obrigado. Não esquece de voltar a fazer as questões do TD, do nosso material, voltado para esse assunto. Tá? Até a nossa próxima semana, nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.